Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. O programa de hoje explora as nuances do caso que marcou uma mudança de patamar na guerra às ONGs. Aos fatos. Um incêndio devastou áreas de Alter do Chão, no Pará, um destino turístico da Amazônia. Há duas investigações sobre o assunto. Uma da Polícia Civil do Estado e a outra do Ministério Público Federal. A Polícia Civil prendeu 4 brigadistas voluntários ligados a ONGs, acusando-os de atear fogo na mata em troca de doações de entidades internacionais. O Ministério Público Federal reagiu, disse que suas apurações apontam para grileiros, hipótese ignorada na investigação estadual. O governo Jair Bolsonaro celebrou as prisões e adicionou notas de surrealismo ao caso ao vincular as queimadas ao ator Leonardo DiCaprio. A repercussão e os buracos na investigação da Polícia Civil fizeram o governador Helder Barbalho trocar o delegado do inquérito. Hoje, os 4 brigadistas estão soltos e a Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso. O entrevistado do Roda Viva de hoje é o fundador da ONG Saúde e Alegria, alvo de devassa da Polícia Civil nesse episódio. Nós recebemos hoje o médico Eugênio Scanavino. Médico sanitarista, é fundador e coordenador da organização sem fins lucrativos Saúde e Alegria, que tem mais de 30 anos de atuação na Amazônia. Com programas voltados para a família, a infância e a juventude, a ONG presta milhares de atendimentos a cada ano, incluindo cirurgias, ambulatório e programas voltados para o fornecimento de água potável, educação e cultura. O foco principal da atuação visa melhorar a qualidade de vida e o exercício da cidadania pelas populações locais. Para conversar com Eugênio Scanavino, nós convidamos Letícia Moura, ela é repórter da BBC Brasil. Luciana Garbim, ela é editora de planejamento do jornal O Estado de São Paulo. Eliane Trindade, ela é editora do Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo. Marcelo Taz, ele é jornalista e apresentador do programa Provocações da TV Cultura. Ricardo Zorzeto, ele é repórter da revista Pesquisa FAPESP. E nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso cartunista, muso e aniversariante, acaba de completar 35 vezes 2, Paulo Caruso. Doutor Eugênio, vou chamá-lo de doutor, como eu disse aqui, o senhor é médico, né? E vou seguir essa tradição aí nossa no Brasil. Muitíssimo obrigado por ter vindo ao Roda Viva hoje. As notícias que não param de chegar são de um momento de altíssima pressão para pessoas que fazem o que o senhor faz e especialmente para a entidade que o senhor fundou lá no Pará. Então, eu agradeço a sua disposição de vir aqui explicar um pouco o que foi que aconteceu e contar como é que a vida está seguindo depois desse episódio. O que acontece, eu vou deixar claro desde a saída, que a sua entidade, a Saúde e Alegria, ela não é citada ou alvo da investigação, mas um dos brigadistas que foi preso, o Gustavo de Almeida Fernandes, ele é gerente de logística da sua entidade, da Saúde e Alegria. Isso abriu uma porta aí e fez da ONG que o senhor fundou um dos principais alvos da operação da Polícia Civil. Então, eu queria saber o que foi que o senhor encontrou quando o senhor chegou à entidade, logo após essa ação da Polícia Civil, e em que condições o senhor e seus colegas estão trabalhando hoje, já há um tempo após essa operação. Olha, obrigado a todos e a todas, né? Aos espectadores, e a chance da gente falar, explicar alguma coisa aqui, né? O que eu puder explicar, estou plenamente disponível. Bom, a gente foi pego de surpresa, né? A gente estava lá, eu defini isso, que a gente estava lá no nosso barco, com Saúde e Alegria, navegando. Nós tínhamos várias atividades previstas, né? Uma inauguração do sistema de água. Tínhamos, inclusive, uma reunião de todos os nossos patrocinadores e lideranças comunitárias para prestar contas, né, pública, que a gente faz isso todo ano.
Tudo para aquele fim de semana. E uma jornada cirúrgica que iria acontecer com previsão de 4.000 atendimentos. O senhor chama de jornada, é um mutirão de cirurgia. É um mutirão que é uma ONG, que é Expedicionário de Saúde, que faz isso na região norte, e em vários lugares isolados, né? E a gente estava previsto fazer isso, né? E quando eles vão para lá, todo mundo ajuda. Aí entra todo mundo, prefeitura, governo do estado, outras ONGs, é uma junção de todo mundo para apoiar essa atividade, porque essas comunidades são muito isoladas, né? E precisam muito desse serviço. Tem pessoas lá esperando há 4 anos para uma cirurgia de catarata, né? Então, são serviços muito essenciais, né? E eu falo assim, a gente estava navegando com saúde e alegria, né? Como a gente faz, porque é bem alegre o nosso trabalho, é feliz trabalhar lá com as comunidades e tal, no nosso barquinho, e tomamos um torpedo de um submarino que veio de algum lugar, de um inimigo que a gente não conhece, porque não está em guerra com ninguém, né? Então, de repente, a sede nossa foi foi ocupada pela polícia, né? E levaram todos os nossos equipamentos, tudo, todos os contratos, prestação de contas, notas fiscais originais, os computadores, os backups, as contas bancárias, as senhas das contas bancárias, né? E nós fomos pegos de surpresa, ficamos assim perplexos, nem sabia do que estava sendo acusado, né? Mas a gente teve muita resiliência nessa hora, né? Apesar do susto. As atividades não podiam parar e a gente conseguiu acessar de novo as nossas contas, porque foram todas bloqueadas, né, 2 dias depois, e cumprir com as nossas contrapartidas. Na jornada cirúrgica, a gente tinha várias contribuições a dar junto com os outros parceiros, conseguimos manter, graças a Deus, e a inauguração e justamente uma hora de prestação de conta com todos os patrocinadores e lideranças, e a gente pôde prestar contas, né? A gente faz isso todo ano, né, avaliando os resultados e tal. Bom... Como é que o senhor está vivendo hoje? Foi o que eu perguntei em seguida. Eu estava nessa jornada cirúrgica 7 dias, né? Esses últimos 7 dias, que é um lugar isolado, sem internet, sem contato. Então, eu estava lá trabalhando, fazendo atendimento com essas outras pessoas. Cheguei ontem, né? E não tinha internet, não tinha contato. Soube que ia vir para esse programa hoje, né? E aqui estou em São Paulo, de repente, né? Saindo do mato. Então, estou tomando pé das coisas, né? Mas a gente está tentando continuar, né? O que a gente está preocupadíssimo é com os nossos documentos, que não nos devolveram, né? A gente, esses 30 anos, nunca tivemos inadimplentes, nunca deixamos de prestar contas. Temos recebido auditorias, fazemos auditoria externa, fazemos prestação de contas, né? Temos sistemas muito rígidos de controle interno de prestação de contas, né? E agora, fim de ano, a gente tem que prestar contas, nossos documentos estão lá, a gente não sabe como é que a gente vai prestar contas, né? Não sei se a gente vai conseguir. Pela primeira vez, as nossas prestações de contas podem estar prejudicadas porque os documentos estão retidos. Então, a gente acredita muito no trabalho da polícia, sabe? Eu acho que tem que ser investigado, nós estamos colaborando perfeitamente. Não precisava ter levado tudo, né? O mandato de busca, ele não tinha nada definido, quer dizer, eu acho que, pelo que eu entendo, o mandato de busca tem que definir o que as pessoas querem buscar, né? Era bem genérico, então levaram tudo. Não precisava, a gente tem as nossas prestações de contas, estão no site, todo ano a gente presta contas, está tudo lá. Qualquer documento que pedisse para a gente serviria, sem problema. E então a gente espera só que as apurações sejam feitas, nós estamos disponíveis aí para qualquer coisa, eu acredito ter nada, né? Nossas prestações de contas, tenho certeza, estão bem limpas, né? E que eles devolvam os documentos da maneira que a gente entregou, bem organizadinhos, sem faltar nada, nenhuma nota fiscal e tal. Eliane Trindade, boa noite, bem-vinda ao Roda Viva. Boa noite, Daniela, obrigada pelo convite. Boa noite, Eugênio. Boa noite. Eu queria saber de você o que é para o empreendedor social, uma pessoa que está na Amazônia, que dedica a sua vida a essa região, está envolto nesse caso de polícia agora, vendo você como um ongueiro, um cara que foi para lá com uma missão e de repente está do outro lado, né? Sendo colocado de um outro lado e sendo criminalizado, né? A sua ação, a ação dos seus companheiros. Eu não estou envolto em caso de polícia, não estou sendo acusado de nada, nem nossa ONG, né? Por hora. É muito triste, olha, Santarém é um lugar que eu gosto muito, aquele povo é maravilhoso, as comunidades são maravilhosas, eu respeito muito, tem uma cultura linda, um lugar lindo, são pessoas que eu admiro, eu dediquei minha vida para aquele lugar, né? Para aquelas comunidades. Então, nunca trouxemos nenhuma notícia negativa lá, nunca fizemos nada negativo. Aliás, todas as notícias que a gente leva para Santarém sempre são positivas, valorizando, né? Tentando chamar atenção para aquelas populações, né? Que são muito esquecidas, né? Estão muito isoladas, precisam muito de apoio do Brasil, de reconhecimento.
as próprias cidades, a população urbana também precisa de apoio, né? Precisa de mais atenção do governo, mais serviços, né? Não é fácil, a Amazônia é uma situação muito... E a gente vê agora, e numa hora dessa, vem uma coisa dessa, né? No sentido de ser criminalizada a atuação das ONGs. Isso não é só com Saúde e Alegria, aconteceu com Eu vou falar um pouco também. depois da criminalização, mas eu queria falar uma coisa que me deixou triste. Quando houve a queimada lá, no dia da queimada, houve uma mobilização muito grande da vila de Alter do Chão, né? Todo mundo se ajudando, sabe? E o bombeiro, o prefeito deu uma resposta imediata, o governador, resposta pronta, sabe? A comunidade, todo mundo se ajudando, mandando água, mandando comida, né? E a vila toda combatendo aquele incêndio, né? Todo mundo junto, independente das briguinhas que tem, das coisas, todo mundo junto, combatendo uma coisa por um bem maior, né? E, de repente, a vila de Alter do Chão, que é tão bonita, ela vem à tona, ela vem à mídia, né? Não pelo lindo trabalho que fizemos junto de combater as queimadas, mas por ter combatido os brigadistas, né? Então, isso é uma coisa que não precisava ter acontecido, sabe? Porque a gente deveria ter sido valorizado pelo exemplo que foi dado naquele dia, sabe? E eu acho que esse exemplo foi dado lá, deve ser um exemplo levado para todo o Brasil, né? De, numa hora dessas, todo mundo se juntar, né? Eu quero ressaltar que o trabalho das brigadas, em geral, é um trabalho muito importante, sabe? É uma tendência moderna se criar brigadas, né? O próprio ICMBio tem brigadas que eles treinam, né, nas unidades de conservação. Hoje em dia, todos os biomas têm brigadas voluntárias, né? Algumas são até remuneradas pelo próprio governo. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa que bomba, que está bombando. Todos os lugares têm brigadas voluntárias. Por quê? O brigadista, ele é o primeiro a chegar no incêndio, né? O bombeiro, para chegar numa área isolada, é difícil. Então, quando chegar lá, pode ser que o fogo já tenha, né, já esteja incontrolável. Então, esses brigadistas voluntários, eles são fundamentais, sabe, para que isso aconteça, né? E, neste momento, lá em Alter do Chão, eles foram realmente os primeiros a chegarem, mas imediatamente chegou todo mundo e houve esse trabalho muito bonito. Então, acho que a gente poderia ter sido mais valorizado pelo lado positivo do que aconteceu e não por essa coisa tão estranha que aconteceu, né? Letícia, boa noite. Boa noite. A gente teve agora toda essa atenção, né, para a situação em Alter do Chão, mas a tensão imobiliária ali na região, por causa do turismo, é constante. E o que eu queria saber é de que forma o seu projeto está envolvido nessa questão. No site de vocês descrevem parte do trabalho como desenvolvimento territorial. Explica para a gente o que é isso. Olha, a gente trabalha com territórios que são territórios da Unidade de Conservação Federais, né? Então, são comunidades que moram em unidades, numa reserva extrativista, Tapajós Arapiuns, Floresta Nacional Tapajós. Então, são unidades de conservação federais que têm comunidades dentro, e essas comunidades, elas são concessionárias, então elas são as donas do território. Quer dizer, na verdade, a União é a dona do território. Mas elas que fazem o manejo, existe o zoneamento, elas fazem atividades econômicas sem fins, atividades econômicas sustentáveis, né? Então, são áreas que não há especulação imobiliária. Onde nós trabalhamos, nós não trabalhamos em nenhuma área que há essa questão de venda de lote e tal. Nas áreas que a gente trabalha, são áreas da União, que não pode haver propriedade particular. As propriedades que existiam lá há muito tempo atrás já foram indenizadas e tal. Não existe pressão sobre essas comunidades que vocês trabalham? Como? Não existe pressão imobiliária sobre essas comunidades que vocês trabalham? Não, sobre as comunidades que a gente trabalha nesses territórios, não. Porque tem o IBAMA, tem o ICMBio, né, que controla, ninguém de fora pode morar ou comprar terreno lá, né, a não ser que case com alguém e tal. E a pressão, sim, mas é em função de madeiras nobres, né, invasão de madeireiros nas bordas, né? Mas, nesse sentido, as comunidades têm um trabalho muito grande lá de defender o seu próprio território. O ICMBio também eu quero elogiar, porque eles estão lá o tempo todo, né? E são poucos funcionários, porque é uma área enorme, né? ICMBio e IBAMA estão trabalhando lá, se metem lá, ajudam a defender aqueles limites, né? Que são limites federais muito bem estabelecidos, né? E eles têm um papel muito importante no sentido de manter o equilíbrio, né? Eu acho que a presença do ICMBio e do IBAMA são muito importantes para definir que áreas são que áreas. Então, ali a área particular, tem a propriedade, ali a pessoa faz o que quer, claro, não o que quer de qualquer maneira, mas é a sua área de produção. Aqui é a área de comunidades, então aqui é a área das comunidades, né? E o ICMBio e o IBAMA sempre tentam manter esse equilíbrio, né? Manter essa fiscalização, ajudar.
isso acontecer. Então, nesta área não, mas Alter do Chão é uma APA. Essa APA, Alter do Chão explodiu. Vou pedir para o senhor explicar o que é a APA, a Área de Proteção Ambiental. Mas em reservas extrativistas e florestas nacionais não pode ter propriedade privada. Então, essas são as áreas que a gente trabalha. Bem como no assentamento agroextrativista, que também é uma outra área, um outro território que a gente trabalha. Já nas APAs pode, né? Então, você pode ter uma propriedade privada, mas como é uma área de proteção ambiental, então ela tem muitas regras de conservação, né? E Alter do Chão explodiu muito o turismo, porque é um lugar realmente muito lindo. Acho que todo mundo deveria conhecer lá, né? Passear lá. Praias maravilhosas, né? Considerada uma das praias mais bonitas do mundo, né? De Rio. E um lugar muito legal, muito agradável, só que houve um enorme assédio, né, de turismo, né? Hoje o turismo está realmente sendo a atividade principal da vila, e com isso também houve muita especulação imobiliária, né? Eu não sei direito como é que isso funciona lá. Nós não trabalhamos exatamente em Alter do Chão, sabe? Nós trabalhamos nas áreas do entorno de Alter do Chão, né? Alter do Chão a gente trabalha pouco, mesmo porque já é uma vila que está bastante desenvolvida, já tem bastante capacidade de recursos, tem acesso por estrada, para Santarém, já Fala tem para a gente turismo. como é que é o trabalho. Deixa a Letícia eu passar a palavra para o Marcelo Tassi, senão eu não consigo fazer a roda terminar de girar nesse bloco, depois a gente volta com você. Obrigado pelo convite, Daniela. Eugênio, eu tenho que fazer antes um anúncio oficial, um disclaimer, né? Um anúncio jurídico, porque a gente se conhece desde 96. Eu não sei o que é esse negócio de disclaimer aí, pode falar português comigo. É um anúncio oficial, né? Porque a gente se conhece há muito tempo, então é bom, por transparência, que dizer que, enfim, eu conheço Saúde e Alegria desde 96, então são mais de 20 anos. E o que eu quero falar aqui hoje, contribuir, é que quando tem uma desgraça, nós temos a chance de conhecer melhor o lugar mais fascinante desse país, que é a Amazônia. E é muito difícil conhecer a Amazônia. Então, por exemplo, o primeiro presente que eu ganhei quando eu conheci o Saúde e Alegria é um rio chamado Arapiuns, que quando eu estava no avião indo para lá, eu só conhecia o Tapajós e o Amazonas, que é os rios que a gente conhece. O Arapiuns é o meu rio predileto na Amazônia hoje, e é um rio gigantesco, ali em frente ao Alter, tem 8 quilômetros de largura, então a gente conhece muito pouco. Mas essa minha primeira pergunta é o seguinte: o que está acontecendo de diferente desta vez? Eu queria apelar para a sua sensibilidade. Eu sei que você acabou de chegar lá no meio da Amazônia, mas você sente algo diferente, tendo vivido há mais de 30 anos naquela região? Eu estou falando principalmente, hoje de manhã, por exemplo, o ministro Salles participou de um encontro na Espanha, na COP, onde ele esteve com o Caetano Scanavino, seu irmão, e ele quase fez um elogio para o Saúde e Alegria, e eu vi o vídeo, houve um tremor na voz dele quando ele fez esse elogio. Eu queria entender, assim, o que está acontecendo, né? O que tem de novo nesse embate, onde a gente precisa entender quem não quer que aquela região continue se desenvolvendo de uma maneira com saúde e alegria? Olha, eu acho que esse embate não é de hoje, né? Existem a maneira de se ocupar a Amazônia já desde sempre. Foi uma maneira de invasiva, destrutiva, né? De derrubar aquilo lá, quer dizer, desvalorizar a floresta, né? Antigamente o próprio governo falava, né? Você tem que chegar lá, derrubar para você ganhar a posse da terra, né? Muitas pessoas começaram assim, né? Hoje eles reclamam, pô, eu fui obrigado a derrubar e agora eu tenho que plantar de novo, o governo não sabe o que faz, né? Então, quer dizer, existe esse embate antigo, né? E o que acontece é que a fronteira agrícola está expandindo, né? Está chegando lá. Ela veio pelo Mato Grosso, né? Veio subindo, né? Com o agronegócio, etc. E com a abertura da BR-163, houve a proposta de escoar a soja, né, e os grãos pelos portos de Santarém, né? Com isso, você tem um afluxo enorme de caminhões que podem chegar, você tem porto, estão planejados lá, se eu não me engano, 26 portos. A BR-163 já é um vetor de mudança na região? Ela ainda não está asfaltada, mas o fato dela ser aberta e ter aberto portos,
já trouxe bastante... O ministro Tarcísio acabou de anunciar que está toda asfaltada. Só quero te dar essa notícia. Eu estava no mato e não vi essa parte, entendeu? Foi rápido, então. Agora, né? Porque está anos e anos. Eu acho que a BR-63 é um negócio bom, pode trazer infraestrutura, pode ajudar, entendeu? A tirar o isolamento, né? Facilitar o comércio e tal. Mas tem um monte de risco, né? A gente está previsto lá, se não me engano, 42 hidrelétricas, 26 portos, né? Hidrovia. Eu acho que a Amazônia tem que se desenvolver, sim. Ninguém é contra o desenvolvimento, sabe? Agora, a gente tem a chance lá, que ainda não estourou tudo, de fazer um novo modelo, sabe? Um modelo 4.0, né? Como diz o Carlos. Qual seria esse modelo? É um modelo onde, sim, ninguém é contra o porto. A gente só é contra o porto dentro da cidade, entendeu? Estão querendo abrir um porto lá na beira da cidade, né? Por que abrir lá na beira da cidade um novo porto? Na beira da cidade, quando você tem uma área mais abaixo, que você... ótimo para porto, e aí a estrada que vai trazer os caminhões não vai passar ali na beira da cidade, vai passar ali fora, a cidade não vai perder benefício, vai usar o comércio e tarará, entendeu? E não vai dar aquele impacto, né? Então, não é nem uma questão social, ambiental, mas é uma questão social muito grave, né? Luciana Garbim, por favor, bem-vinda. Oi, boa noite. Doutor Eugênio, eu ainda não acabei, Marcelo. A gente volta, doutor, senão eu não consigo fazer a roda girar. O senhor precisa me ajudar um pouquinho. Queria voltar um pouco para a operação policial. O senhor tem relatado em algumas entrevistas várias tentativas de intimidação nos últimos tempos contra pessoas da ONG ou mesmo parceiros de vocês ali na região. Queria saber como que se dá essa intimidação e gostaria de saber também, quando acontece um caso nessa proporção, que vocês ficam conhecidos nacionalmente, o que acontece com as finanças da ONG? Isso é bom porque mais gente conhece vocês ou é ruim para a captação de recursos? Isso inviabiliza de alguma forma alguma atividade que vocês têm mantido lá? Eu acho que nem uma coisa nem outra, né? O Saúde e Alegria já tem muito reconhecimento há muito tempo, né? Os parceiros nos conhecem muito bem, nós temos parceiros que estão há 25 anos financiando a gente, né? São alemães, imagina se eles têm alguma dúvida da nossa lisura na prestação de contas, né? Eu falo que uma das coisas mais importantes para uma ONG, né, é a prestação de contas. Por quê? A gente faz projeto, então o projeto de plantio de 50 mil mudas, nós estamos produzindo hoje 50 mil mudas por ano para replantio, reflorestamento. Vamos plantar as mudas, aí dá uma seca, a muda morre, né? Vamos atender não sei o quê, o barco quebra. Vamos implantar um telecentro, aí o sinal não chega. Sei lá, podem chegar as 7 pragas do Egito, né? Vai acontecer na hora de executar a Amazônia, né? Agora, a prestação de contas nunca. Essa tem que ser limpa, essa é matemática, né? E aí, você ter lisura na prestação de contas é o que te garante liberdade e é o que te garante a continuidade do financiamento. A gente não estaria lá há 30 anos se a gente não tivesse prestação de contas muito, muito exata, né? Então, nos momentos de crise, por exemplo, quando tem poucos financiadores ou está tendo uma crise internacional econômica, um patrocinador prefere investir numa ONG que ele sabe executar recurso e entregar resultado. Então, para nós, essas crises nunca alteraram muito, né? A gente já passou muita crise, já faliu muitas vezes, né? Isso aí é vida de ONG, né? Sobe e desce e tal. Mas a gente sempre, os patrocinadores sempre nos respeitaram e sempre nos apoiaram, né? E a gente nunca não precisa de publicidade, a gente já é muito conhecido, né? Eu, sinceramente, eu trocaria toda essa publicidade, tudo isso que aconteceu, pelos nossos documentos de volta e a gente poder continuar a trabalhar. Ricardo, bem-vindo à Roda Viva. Obrigado, Daniela. Doutor Eugênio, depois de vocês terem passado por essa operação de busca e apreensão sem, parece-me que saber muito bem nem qual é a acusação, como é que vocês vivem? Vocês vivem sob algum tipo de cerceamento, vivem com medo, vocês e os rapazes, os brigadistas que foram presos? A nossa equipe é muito boa, trabalha por amor, trabalha pela causa, está lá. E eles continuam, né? Agora, realmente, os brigadistas, houve uma, sei lá, um negócio de ódio que surgiu, sabe, que explodiu, parece uma coisa sem sentido, né? De acusação, grupos de redes sociais acusando, ameaçando, né? Então, realmente, para a questão da segurança dos meninos, é importante que eles saiam e, sim,
nós estamos com medo, né? Eu nunca tive isso, quer dizer, já fui ameaçado, mas bem... Dessa vez a gente sim está com medo e a nossa família está ameaçada. Isso não é legal, não é bom. E sem estar acusado de nada. Eu estou sendo ameaçado sem acusação nenhuma. Só fizemos um trabalho bom, ajudando as comunidades, nunca fizemos nada de errado e, de repente, eu estou sendo caçado. O que é isso? Né? O Roda Viva faz um rapidíssimo intervalo e volta para conversar mais um pouquinho sobre a situação em Alter do Chão. Há uma discordância aí entre Polícia Civil, Ministério Público Federal e já houve uma intervenção do governo do estado. Um dos alvos da polêmica está aqui, doutor Eugênio, da Saúde e Alegria. Fica com a gente há um segundinho só. Da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Roda Viva está de volta. A gente está falando aqui sobre Alter do Chão com o doutor Eugênio, fundador da ONG Saúde e Alegria. Antes de passar a palavra direto para a Luciana, eu vou só esclarecer aqui um termo que a gente usou bastante no bloco passado, que é grilagem ou grileiros, né? Se você está em casa e não compreende muito bem, o grileiro é um cara que invade um pedaço de terra, uma terra que não é dele, geralmente pública, faz ali um loteamento dessa terra e vende esses lotes sem escritura. Isso cria um impasse para o governo, que depois precisa tirar as pessoas que pagaram por aquele lote sem ter a escritura, porque o grileiro chegou ali e fez esse arranjo. Isso acontece muito em áreas onde há forte especulação imobiliária, ou seja, você quer forçar a entrada de empreendimentos no local onde não pode ou que não é destinado para isso e faz dessa forma. Luciana, segue aí, por favor. Doutor Eugênio, o presidente Jair Bolsonaro há alguns dias disse que não é possível acabar com o desmatamento nem com as queimadas porque é uma questão cultural. Queria ver como o senhor encara essa declaração do presidente e como que está o combate ali ao desmatamento, às queimadas, esse tema que o mundo inteiro falou há poucas semanas. Eu acho que não só dá para acabar com o desmatamento, como dá para reflorestar, né? Nós temos na Amazônia quase 2/3 do desmatamento, 20% da Amazônia quase já foi desmatado. Desses 2/3 são pastos abandonados, são terras abandonadas, né? Que poderiam gerar enorme riqueza, né? Produzindo frutas reflorestadas, né? Com aplicação de tecnologia, mesmo a pecuária, ela pode ser aplicada tecnologia, né? A pecuária na Amazônia, pelos números que eu tenho, parece que é 1 boi, 0 bois por hectares, né? São Paulo parece que é 4, eu não vou falar em números, mas é muito baixa a produtividade nossa. A gente podia aplicar tecnologia, tem já modelos de pecuária sustentável, né? Onde você diminui a área usada, você aumenta o lucro, diminui o tempo de engorda do boi, aumenta a lucratividade. São exemplos que já existem. Então, a gente tem que aplicar tecnologia, replantar essas áreas todas, né? Então, não é nem questão de acabar o desmatamento, é questão de reverter esse desmatamento para novos plantios que gerem riqueza, sem derrubar nenhuma nova árvore. Ninguém precisa derrubar mais nenhuma árvore, né? E esses modelos de agrofloresta, eu explico, hoje em dia a agricultura é uma monocultura, né? Mas a agrofloresta, que é o que a gente está tentando trabalhar lá, ela é uma agricultura que limita a floresta. Então, você tem vários tipos de plantas, né, que uma colabora com a outra. Então, você tem aquela cultura anual, que ela trabalha valorizando, repondo nitrogênio no solo. É que eu sou médico, eu tenho restrição para falar essas coisas. Aí você tem as frutas, você tem abelha, mel, tudo produz ali na mesma área, é permacultura. Então, uma agricultura que limita a floresta, ou seja, você faz uma agricultura, você cria uma floresta de alimentos, né? Isso daria uma riqueza enorme para a região
né? E sem necessidade de derrubar mais nenhum tipo de árvore. Esse tipo de agricultura, ela não usa fogo, né? Então, você não precisa de usar o fogo. Nós estamos lá fazendo um grande trabalho, faz muitos anos já, para tentar reverter aquela cultura antiga do corte e queima, né? Que você corta, queima, planta, corta, queima, planta, aí você estraga o solo, né? Então, fazer uma agricultura que seja fixando no mesmo lugar, você planta várias coisas, que vai regenerando o solo automaticamente, e você não precisa usar fogo. O Saúde e Alegria tem há muitos anos um trabalho de prevenção à queimada e substituição da agricultura, do modelo corte e queima para uma agricultura agroflorestal que não usa o fogo, né? Formou-se uma fila aqui enquanto o senhor falava. Ricardo, então, só para dizer que Eliane, tem muitas tecnologias, já existem, o que a gente precisa é trazer essas tecnologias, apoiá-las financeiramente, apoiá-las tecnologicamente, adaptá-las, né? E gerar isso e fazer isso em escala, inclusive para os grandes produtores da região. Vão ganhar mais dinheiro com isso. Doutor Eugênio, o que falta para que isso aconteça? Já tem um conhecimento de alternativas de lidar com a terra. Na sua opinião, o que falta para que isso aconteça numa escala maior? Olha, tem um conhecimento relativamente, né? O que a gente tem, nós não temos ainda experiências, né, de agrofloresta em grande escala ou economicamente muito competitivas, né? Então, tem muitas coisas. Falta, primeiro, desenvolvimento de técnicas, né, de referências técnicas. Nós temos lá um projeto chamado Floresta Ativa, que é um lugar onde a gente desenvolve essas tecnologias para acertar e errar e acertar, porque você tem que ir errando. Você não pode chegar para a comunidade e falar assim, planta isso, planta urucum, vai pegar dinheiro na FNO. Aí eles plantam urucum, não dá certo, fica inadimplente. Não pode. Então, você tem que ter uma responsabilidade de desenvolver e aquilo que funciona, aí você vai repassando em larga escala, difundindo essa tecnologia. Então, falta o quê? Falta apoio dos órgãos de pesquisa e de extensão rural em desenvolver e aprimorar essa tecnologia. Falta financiamento, incentivo fiscal e financiamento para o pequeno produtor e para o grande também, para esse tipo de proposta, né? Que também não usa muito agrotóxico, sabe? É um modelo muito bacana, sustentável, né? Falta incentivos fiscais de nível estadual para que esse produto possa ser escoado sem ficar muito caro, né? E falta sensibilidade do consumidor na hora de comprar coisa. Então, se uma madeira, por exemplo, a madeira sustentável é um ótimo negócio. Por quê? Porque as árvores morrem. Então, se você fizer uma exploração de madeira sustentável, que é rotativa, você vai tirando aquele tanto de madeira, mas você tem que tirar com calma. Então, você tem que cortar o cipó, você tem que abrir um caminho com calma, porque senão, se derrubar uma árvore assim na lata, ela derruba outras 10 árvores. Então, você tem que escolher as árvores, fazer o negócio todo trabalhado, né? E isso custa. A madeira sustentável, ela deve custar em torno de uns 30% mais do que a madeira ilegal. Como é que esse empresário vai concorrer no mercado com a madeira ilegal? Então, o consumidor, na hora de comprar madeira, ele tem que saber a origem dessa madeira, né? Então, faltam todas essas questões estruturais com uma nova visão, né? E a gente substitui essa maneira antiga, antiquada, já ultrapassada, né, de ocupar a Amazônia, derrubar tudo. Hoje em dia, agora, está liberado, inclusive, o skidder, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, que é aquele correntão, né? Que voltou à prática, já tinha acabado, que é um correntão, com 2 tratores, vão puxando, vai derrubando tudo. Onde que já se viu fazer isso? Hoje em dia, a Amazônia é uma coisa tão importante, é um patrimônio que a gente tem, é um bônus que o Brasil tem, que pouco sabe, e a gente está destruindo isso sem nem te conhecer. Aquilo lá pode gerar muita riqueza, tem remédios, tem plantas medicinais, tem cipós, tem fibras. A gente já tem isso, Eugênio, com a bioeconomia, né? A economia da floresta em pé. Então, assim, acho que você já tem exemplos na Amazônia de que esse extrativismo, essa outra economia também pode ser dar lugar a outro tipo de ganho, né? Como é que você, como mentalista, você como médico que vive ali, já tem exemplos disso, de que a floresta de pé, ela pode ser tão lucrativa? Nós temos vários exemplos. Nós lá temos um centro para desenvolver isso, chamado Centro Experimental Floresta Ativa. Mas existem muitas outras experiências, não só a nossa, né? Os seringueiros no Acre, em Rondônia, tem os que produzem frutas, né? Tem várias experiências, né? Só que elas têm que ser mais apoiadas, elas têm que ter incentivo, tem que existir, o mercado tem que estar disponível para isso. Hoje em dia, existem muitas e muitas novas empresas, né?
que estão procurando investimento de impacto, que a gente diz, né, o de impacto social e sustentáveis, né, a partir da bioeconomia. Eu acho isso um grande caminho. Eu acho que o Brasil pode ficar rico com isso, aumentar o seu PIB, utilizando a floresta em pé, a floresta viva, né, e a biotecnologia. E as coisas que descobrem lá, remédios, né, venenos de bicho que viram remédio, vale uma fortuna aquilo. Patentes, né, o cupuaçu que foi patenteado pelos japoneses, quer dizer, estão roubando a gente, estão levando as nossas patentes, a nossa riqueza, né, a borboleta morfo, que ela é azul, linda, mas parece, se eu estiver enganado, eu já falei, eu sou médico, são coisas que a gente estuda, ela é cinza. A minha pergunta era justamente sobre isso. Vocês recebem apoios de diversas organizações internacionais. E entre as pessoas que têm aí uma animosidade em relação às ONGs, existem muitas que acham que essas ONGs supostamente teriam outros interesses quando eles apoiam as ONGs, de levar as nossas riquezas, justamente essas riquezas que o senhor está falando. Então, eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente como é que é a relação com essas organizações internacionais, quem são as organizações que apoiam, como é que, a partir do momento em que elas apoiam, qual que é o nível de interferência que elas têm e por que elas têm interesse em... Olha, existem muitas organizações nacionais e internacionais. Hoje em dia, o Saúde e Alegria tem quase 20 fontes de financiamento, patrocínios com contratos, né? 70% do nosso recurso é nacional, vem aqui do governo e de empresas nacionais. E tem também internacional. Agora, tem cooperação internacional, tem vários tipos. Hoje nós temos também, por exemplo, Criança Esperança, nós temos o Fundo Amazônia, que é o quê? É do governo brasileiro, mas é um dinheiro internacional que vem, o próprio Fundo Amazônia, o próprio governo brasileiro distribui, que, aliás, eu quero deixar bem claro que é um contrato super rígido, é até difícil a gente conseguir executar, de tanta burocracia, de tanto controle. Eu gostaria que as pessoas que não conhecem o Fundo Amazônia fossem lá, tentassem executar lá um projeto com o Fundo Amazônia, né? Nós temos até um setor de burocracia que é só para resolver as burocracias e as prestações de contas e os controles fiscais. Enfim, tem várias organizações cooperantes, né? Então, você tem filantrópicas, você tem umas que gostam de apoiar a criança, outros gostam de dar medicação, outros gostam de saúde, né? Outros gostam de apoiar o desenvolvimento de comunidades. Justamente como a gente tem pouco apoio aqui no Brasil para a economia com a floresta em pé, então hoje em dia tem muito apoio para isso, para tentar desenvolver essas tecnologias, apoiar as comunidades, ver como é que a gente consegue uma Amazônia moderna, uma Amazônia 4.0, né? Indústrias de baixo carbono, sabe? Produzir lá, industrializar mesmo a Amazônia, mas com indústria de baixo carbono, com biotecnologia, sabe? Então, mudar essa mentalidade. As ONGs internacionais e as cooperações, são governos, são ONGs, são fundações, né? Inclusive, elas não interferem. Na nossa organização, a gente monta o projeto junto com as comunidades, vê as necessidades dele, é bem transparente, faz com eles, né? Apresenta o projeto para aquela organização que tem mais afinidade. Então, tem uma que a gente quer apoiar o nosso barco hospital, ela gosta de saúde, então a gente vai apresentar o projeto de barco hospital para eles, que a gente está precisando muito apoio para isso. Outra quer saber a economia da floresta, né? Agora, eu queria falar uma coisa que sempre me deixa intrigado, essa afirmativa, né? As ONGs têm interesse nas riquezas da Amazônia. Vamos tirá-las de lá e entregar para as mineradoras internacionais. Essa frase, para mim, também não faz sentido, né? Então, você vai tirar as ONGs que têm interesse na riqueza para entregar para as mineradoras internacionais. O que é isso? Não entendi. O Eugênio, você falou aí de barco, saúde e tal. Eu queria entregar um pouco para o público que está te vendo. Você está falando muito bonito, Eugênio. Eu acho que você tem que contar um pouco mais sobre qual é a mídia do Saúde e Alegria. Como o próprio nome indica, é um circo dentro de um barco e quando você chega numa comunidade, você faz uma encenação de uma doença. Todo mundo vira um estômago. Eu vi cenas com 100 pessoas assim fazendo um estômago, aí tem a bactéria, enfim, tem uma coisa didática, mas com muito humor. E é isso que me chamou muita atenção sobre como vocês são bons de comunicação, né? Vocês são bons de saúde, mas vocês são muito bons de comunicação. Então, lá existe um sistema de comunicação chamado Sistema Mocorongo.
de comunicação. Você pode contar um pouco como funciona? O nome promete uma história ótima. Eu queria também depois voltar a esse assunto, porque todo mundo tem essa curiosidade, né, sobre ONGs e tal. Será que eu posso acabar a resposta? Não, não pode. Tá bom. Então eu quero saber do sistema. Adoro, Marcelo Tais. Você tem que estar aqui toda semana. A gente trabalha com a juventude, né, com jovens, né? E o trabalho todo nosso, na verdade, é educação, prevenção, né, de saúde, prevenção de queimadas, toda essa questão. Essa ideia do circo, por exemplo, surgiu como? Surgiu porque eu cheguei lá, né, há muito tempo atrás, e eu ia atender. Naquela época eu trabalhava pela prefeitura, era o único médico de 800 comunidades, né? Imagina, naquela época... Um médico, 800 comunidades. Eu era o único médico que trabalhava na área rural, com um barquinho contratado pela prefeitura. Eu e minha ex-esposa, Márcia Gama. E eu chegava lá, tinha 200 pacientes, né? Todo mundo com verme, anemia, dor de barriga, gripe, doença imunizável. E aí eu pegava e falava assim, todo mundo que está com dor de barriga e anemia, vem para cá. Todo mundo com gripe para lá. Aí eu falava, pessoal da anemia, da dor de barriga. Olha, tem que lavar a mão antes de comer, tem que usar chinelo, tem que tapar o alimento. Né? Esse ficava todo mundo assim. Aí eu falei, olha, eu vou atender todo mundo, mas eu vou perguntar isso lá dentro. Se vocês não souberem, eu não vou dar o remédio. E todo mundo ficava logo prestando atenção. E aí não dava para ensinar todo mundo. Então a gente começou a treinar os próprios jovens. Né? Os próprios jovens, né? Eles mesmos faziam educação e tal. E a gente começou a fazer brincadeira, gincana. E aí isso aí foi virando um circo, porque é uma maneira... O circo é um lugar que todo mundo está junto, cria junto, todo mundo é artista e público ao mesmo tempo. Inclusive, né? Os membros da comunidade. Os membros da comunidade, todo mundo cria junto, é legal, porque não tem aquela diferença do médico para o jovem. Todo mundo está lá junto, criando, né? E dando o melhor de si para a gente construir com muita alegria e aprendendo. E outra coisa, é a linguagem deles para eles, não é um médico que chega lá e explica uma coisa complicada que vem de fora. É eles com a linguagem deles explicando dentro da cultura, e isso se disseminou, né? Hoje tem circos, são filhotes do Gran Circo Mocorongo, que as próprias comunidades estão fazendo, se apresentam. Eu vou falar depois da rede Mocoronga, né? Só queria explicar o seguinte, Mocorongo é originalmente quem nasce em Santarém, né? Pelo Aurélio, né? Era antigamente. E é uma história muito bonita, por que chama Mocorongo, né? Que o Mocorongo, na verdade, significava, pelo que eu sei também, pode estar errado. Os portugueses chegaram no Rio e tinham os índios mocorongos. Essa foi a história que me contaram. Posso estar totalmente errado, digo logo. Nós acreditamos na transmissão da história oral. Fica à vontade. E se o cara que me contou é mentiroso? Depois a gente esclarece aqui. Mas é o seguinte, os índios eram muito bondosos, muito generosos, acreditavam em tudo que os portugueses faziam, entendeu? E eram os mocorongos, né? E quando eles chegaram lá no Tapajós, os índios lá eram muito bondosos, o povo lá era generoso, alegre, e acreditava em tudo que eles faziam. Falavam, mocorongo, mocorongo. Então, na verdade, mocorongo é uma coisa muito bonita, muito altiva, né? E depois tergiversou para esse negócio de mocorongo, ser pessoa meio abestada e tal. Meio pejorativo. E a gente tem orgulho, eu sou um neo-mocorongo com muito orgulho, né? E o Gran Circo Mocorongo Internazionale, né? Que a gente faz... E tem a rede Mocoronga de Comunicações, são jovens das próprias comunidades. A gente trabalha muito com inclusão digital, com, enfim, incluindo esse jovem. Já pensou o que é um jovem da floresta, com toda aquela riqueza que ele tem de conhecimento, de sabedoria, mas não sabe mexer no computador, não tem um celular, não consegue se comunicar? Quer dizer, esse cara está totalmente excluído. Então, a gente chega lá com a nossa mídia, né? A gente tem vários telecentros que a gente implantou, né? Alguns chegaram antes da televisão, né? E a gente chega lá e procura estimulá-los a fazer vídeo, rádio, TV. Então, tem a TV Mocorongo, a Rádio Mocoronga, temos um programa no domingo, né? Que quem quiser escutar, domingo às 11 horas da manhã, né? Fazendo job merchandise, né? Na Rádio Rural de Santarém. E os próprios jovens produzem as mídias e fazem as educações, eles para eles mesmos, né? Nós temos a TV Mocoronga todo ano, e bomba o negócio, tem o Mocorosca, que eu acho que você já participou de um, Já, né? com certeza. Que é o Oscar Mocorongo, que são as melhores produções, então tem melhor artista, melhor conteúdo educativo. Com isso, nós estamos fazendo o quê? Então, os jovens, dando voz aos jovens, para eles mesmos falarem, eles contarem quem é a Amazônia para os outros, né? Não é a gente que tem que falar por eles, eu acho que as comunidades lá sabem muito bem o que querem, os indígenas, os jovens, são organizados, têm vontade de falar, de se expressar.
e tem muita coisa bonita para falar, uma cultura. É impressionante assim, a quantidade de danças que eles recuperam. E com essa televisão deles, né, não é uma coisa que vem de fora e acaba com a identidade deles. Eles podem se globalizar, mas fortalecendo a identidade deles, contando quem eles são. Então, é muito importante isso, e eu acho que o Amazônia, uma das maiores ameaças para a floresta hoje em dia é quando o jovem perde a identidade com o território dele, com a cultura dele, né? E aí ele começa a pensar em ser um jovem urbano, perde a identidade, não quer mais saber daquela sabedoria extrema, que é muito importante para nós e para o futuro, acho que do planeta, aquela sabedoria ancestral, e perde a identidade com aquilo, depois quer ir para a cidade. E com a TV Mocoronga, não, eles são jornalistas, são artistas, eles estão fortalecendo a identidade deles, né? Mas fortalecendo a cultura, fortalecendo a voz e dando a mensagem deles. Doutor Eugênio. Pois não. Para não dizer que a gente só falou das flores e o episódio, apesar de o senhor estar contando um trabalho tudo muito bonito... Porque o Marcelo Tassi que mandou. Tudo bem, está certíssimo. Mas eu também preciso aproveitar a presença do senhor aqui para explicar um pouquinho melhor o que aconteceu lá em Alter do Chão, passando ali um pouco pela sua ONG. Então... De forma muito sucinta, repetindo aqui o que eu disse, a ONG do senhor não é parte, alvo do inquérito. Não. Eu expliquei no primeiro. Mas um integrante da Saúde e Alegria, o Gustavo de Almeida Fernandes, foi preso, acusado aí de ser um dos brigadistas que agia ateando fogo para receber dinheiro de entidade internacional. Queria saber, assim, sucinto, duas coisas. O senhor falou com ele, depois que ele saiu da prisão, como ele está e o que foi que ele contou para o senhor. A segunda coisa, estou apostando no poder de concisão, porque a Luciana já pediu a palavra ali. A segunda coisa houve, depois que a polícia entrou na Saúde e Alegria, tirou os computadores, tirou o material, os documentos, uma reação, uma articulação que eu não havia visto até então, e esse embate do governo com as ONGs, ele não começou ontem, ampla para defender a atuação da Saúde e Alegria e pedindo uma resposta a proteção, na verdade, uma defesa da atuação de entidades não governamentais no Brasil. Isso está se desenrolando? Então, o que foi que o Gustavo disse? Ele justificou, ele apresentou uma defesa, e se há uma articulação mais ampla para defender a atividade não governamental no Brasil? Olha, o Gustavo, ele era o nosso gerente, né? Ele já estava até de aviso prévio, porque ele não estava aguentando tanto trabalho, o salário nem tão compensador, né? E gerente de logística, né? E trabalhou lá bastante, ele trabalhava das 8 às 8, fim de semana, nas horas vagas dele, ele fazia o seu trabalho de turismo, né, com a sua empresa, e era voluntário lá na ONG deles, né? Quer dizer, não é porque, então, se uma pessoa aqui da TV Cultura sai daqui, vai trabalhar como voluntário numa outra entidade filantrópica, a entidade acusada de alguma coisa, a TV Cultura está envolvida. Né? Se não fosse assim, acho que nem voluntariado existiria se as pessoas não pudessem ter o trabalho voluntário fora do expediente, né? Então, a gente nunca passou recurso para a entidade, né? Não existe isso. A gente... foi muito impressionante o nível de apoio que recebemos, né? Imediatamente as pessoas receberam um grande nível de apoio, né? Eu fiquei bastante emocionado com isso. E, imediatamente, juristas... Né? Nós contratamos um advogado, sim, lá no local, imediatamente, para resolver aquilo, mas imediatamente grupos de juristas que existem hoje, que estavam preparados, né, para defender a ordem democrática, o que a gente acredita bastante, né, a ordem institucional, a ordem democrática, um Estado de Direito, né, eles imediatamente perceberam que tinha ali algum tipo de abuso, de arbitrariedade, alguma coisa que não estava certa, e se dispuseram a trabalhar pro bono, né? Então, nós temos hoje grupos de juristas de alto nível que estavam articulados, né? Tem uma rede chamada Aliança, que é uma aliança de juristas que, em defesa da democracia, do Estado de Direito. Eles se comprometeram imediatamente a nos ajudar, eles estão assessorando nosso advogado lá e são todos pro bono, então eu queria até agradecê-los, né? Dessa disponibilidade, mas eles fizeram isso porque eles perceberam que talvez não fosse um caso isolado, que isso aqui poderia começar a se repetir.
né? A nossa ONG virou o nó do cabo de guerra. E quanto mais puxa para os dois lados, quem aperta é a gente, né? Então, eles entraram nisso em defesa da democracia, dos direitos, né? E para que isso não se repita, não se torne uma prática, né? E que os excessos sejam realmente coibidos. Luciana, eu vou pedir para você segurar a pergunta e prometo voltar direto com você no terceiro e último... Desculpa, terceiro e último não. Terceiro que antecede o quarto e último bloco do Roda Viva. Aqui falando sobre Alter do Chão, sobre trabalho voluntário, sobre ONG. Um segundinho só, fica com a gente já volta. Roda Viva está de volta, doutor Eugênio Scanavino, aqui no centro das nossas perguntas. E a palavra está com a Luciana, como eu afiancei no bloco passado. Na verdade, eu queria complementar a pergunta que você fez, Daniela. Onde estão os 4 brigadistas? Queria perguntar para o senhor também, o governador do Pará, ele pediu para mudar o delegado. Como é que está o relacionamento com esse novo delegado da investigação? Mudou alguma coisa depois dessa repercussão toda que o caso teve? Olha, eu não sei onde estão os 4 brigadistas, né? Mesmo que eu soubesse, acho que eu não deveria nem falar. Eu sei que eles estão muito abalados. Eles saíram da Amazônia? Não, saíram no momento, mas eles têm que a cada 15 dias voltar para lá, né? Eles saíram porque eles estão muito abalados, realmente. Foi muito, assim, foi exagerado, né? Expô-los com algema, cabelo raspado, uniforme, né? De uma acusação que não tem nem muita base, não tem sentido. E eles ficaram muito abalados, eles são pessoas que eu conheço, confio bastante, tenho certeza que eles não fizeram aquilo, né? Mesmo que eles não precisam, mas que sejam feitas as investigações todas. Não posso responder por eles, mas, sabe? Só que eles ficaram muito abalados, são todos jovens, sabe? São jovens que querem ser heróis, todo mundo é jovem. Eu, quando fui para a Amazônia, fui assim, com a cara e a coragem, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Eu me lembro que eu sei que eles estavam lá preocupados até em prestar contas, como é que usava o dinheiro, mas o que eles queriam mesmo era apagar fogo e estavam naquela emoção, né? E ficaram muito abalados. Quer dizer, um sonho que foi cortado assim, o Alter do Chão perdeu uma brigada que era muito importante, né? Até para os próximos incêndios que possam acontecer. O que mais você perguntou? Do delegado. A investigação, como é que está agora? Eu estava no mato esses últimos 10 dias, eu sinceramente saí ontem. Eu estava no meio do mato, né, numa área isolada lá, fazendo atendimento médico. Hoje eu estou aqui de blazer, aqui na cidade grande, né, tentando responder isso tudo. Eu não sei. Ô, Eugênio, dá uma ideia. Quantos fiscais que existem em Santarém para cuidar de toda aquela região? Eu não sei o número, mas é muito pouco. Muito, muito pouco. Todos os órgãos, todos eles são deficientes. Eu acho que esses órgãos deveriam ter muito mais apoio, muito mais equipamento. E não é só eles, não. Os próprios bombeiros, por exemplo, eles não têm equipamentos. A gente conseguiu alguns recursos para comprar equipamentos, inclusive alguns seriam doados para os bombeiros, né? Porque eles trabalham lá, são heróis, viu? São pessoas muito heróicas. Eu acho que os funcionários públicos, bombeiros, pessoal do IBAMA, do ICMBio, das secretarias que estão lá, a Secretaria de Meio Ambiente, acho que tem 1 ou 2 funcionários, né? Para uma área enorme. Só para quem está em casa ter uma ideia, pelo que eu li, só a área queimada, que são, acho que eu anotei aqui, cerca de 635 mil metros quadrados, 650 mil metros quadrados, é a estimativa de incêndio, o que seriam mais ou menos 1.000 campos de futebol, pelo que eu li. Isso é só a área de incêndio. A gente não está falando da região como um todo, que é o que esse pessoal, essas pouquíssimas... Daniela, eu acho que além aí do corte de verbas no Ministério também, que tirou equipes de fiscalização, você tem todo um desmanche ali, você está vivendo isso ali, vendo que os órgãos de fiscalização estão sem... Na hora que você tira os órgãos de fiscalização, não é que tira, ou você desvaloriza, ou não fortalece, você não só fragiliza isso, como você também fragiliza os crimes todos ambientais, invasão de terra. Todo mundo fala do sem terra, invadindo as fazendas, né? As propriedades privadas, mas ninguém fala também dos madeireiros, dos grileiros invadindo a terra deles.
né? Então, quem controla isso tudo é IBAMA, ICMBio, que tem aquele equilíbrio, né? Na hora que você enfraquece isso, você está arriscando uma guerra no campo, conflito, né? Hoje tivemos mortalidade, a mortalidade está aumentando muito, né? O Brasil parece que é o país que mais mata ambientalista no mundo, se eu não me engano, esse ano se tornou isso. Também não sei se esses dados são corretos, mas parece que sim. Lideranças indígenas, não, duas. Lideranças indígenas também lideranças, né, estão sendo bastante ameaçadas e estão à mercê de si mesmo, né? Então, eu acho que está tendo um jogo muito perigoso. Para a gente ter uma ideia aqui, vamos trazer um dado concreto para a gente seguir nesse assunto. O prefeito de Santarém mandou um áudio de WhatsApp para o governador do estado, Helder Barbalho. Esse áudio foi enviado em setembro, quando começou o fogo, mas vazou recentemente, salvo engano, foi numa reportagem do UOL que eu vi primeiro esse áudio. O prefeito, ao falar com o governador, ele diz que fala sobre o incêndio, pede ajuda, para que mande ajuda do Estado para lá, para combater o incêndio em Alter do Chão. Ele cita a pressão de grileiros, ele usa essa expressão para dizer que é uma área que está tendo muita pressão de grilagem, e chega a dizer que há suspeita de envolvimento da polícia local com a grilagem de terras. E milicianos também. Perfeito, porque ele diz, as pessoas, é gente perigosa, é gente que anda armada. É nesse local onde aconteceram os incêndios, onde foram presos os brigadistas e onde o senhor atua. Vamos lá, Eliane. Inclusive, a gente fez uma reportagem, 15 de setembro, é a foto clássica do Eugênio, que ele denunciando, mostrando o fogo ali, que estava incontrolável naquele momento, e todas as organizações pedindo socorro, né, ao governo do estado. E naquele momento, eu estava de plantão, inclusive, a gente publicou a foto que o Eugênio mostrando a varanda da casa dele, que era uma foto dantesca. Eu estava chegando de viagem do interior, com convidados e turistas, né? E chegamos no hotel, o hotel ele fica do outro lado do lago. E nós vimos aquele negócio laranja, falei, o que é isso, né? Chegamos lá, era aquela cena horrível, eu tirei a foto e chorei. Isso que aconteceu. E se mandou a foto para um grupo de WhatsApp, isso viralizou, a gente fez a reportagem, foi publicada na Folha, e eu falei com o prefeito naquele dia, e o prefeito falava da dificuldade de combater o incêndio, porque era uma área que os bombeiros não tinham como entrar, porque poderia estar sendo dominada por milicianos. E os brigadistas foram lá, foram os primeiros que foram, e os únicos que se dispuseram aí naquele início, né? Depois os bombeiros foram, aí teve uma grande mobilização, né? E eles foram lá com a cara e com a coragem, né? Pois é, então, 3 meses depois, a gente viveu essa outra situação. O que aconteceu? Como é que você, que estava naquela região, não viu? O que explica esses dois momentos, né? Você acha o herói Eu acho o seguinte, eu acho que hoje em dia tem essa criminalização das ONGs, né? As ONGs estão sendo criminalizadas, inclusive por autoridades do governo, que acusam as ONGs. A nossa foi acusada de ser, sei lá o quê, não interessa, sem nenhuma prova. Então, isso aí estimula o ódio das pessoas, entendeu? Libera o ódio, né? Libera um sentimento ruim. Isso é perigosíssimo, né? Eu acho que as autoridades têm que ter muito mais responsabilidade, né, na hora de fazer declarações, para não gerar violência e nem guerra no campo, na cidade, onde for, né? Nós não estamos em guerra, o Brasil não está em guerra, mas nós estamos numa situação de ódio que está sendo estimulada, né? E isso é muito perigoso. Tem que parar imediatamente esse negócio, né? Deixa eu convidar o Ricardo e a Letícia a entrarem no nosso debate, por favor, Ricardo. Queria aproveitar essa resposta do senhor e perguntar se o Estado chega a dar assistência para a população ali. Santarém é uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade relativamente grande para a Amazônia. Tem hospital, tem posto médico? Olha, Santarém é uma área muito grande, né? Os municípios na Amazônia são do tamanho de países. O poder público ele é limitado, tem limitações, tem as enormes distâncias geográficas, né? O poder público, por mais que ele queira fazer as coisas, eles não conseguem muito. O custo, por exemplo, de um procedimento pelo SUS na Amazônia é o mesmo que paga-se em São Paulo. Só que é muito mais fácil você fazer uma coisa em São Paulo do que lá e vacinar uma criança lá no interior. Então, eles têm que entrar com contrapartida muito alta, né? Merenda escolar é a mesma coisa, não tem esse recurso, né? Então, as populações afastadas, elas são muito excluídas, né? Embora está melhorando, mas ainda tiveram políticas de universalização e tudo, mas ainda são muito afastadas, né? Então, a gente tenta trabalhar, quero deixar bem claro que o Saúde e Alegria, nós não queremos substituir o governo. Vocês complementam?
A gente nem complementa, a gente está desenvolvendo tecnologias sociais de baixo custo e alto impacto, que a gente tem capacidade de fazer isso em parceria, a gente faz nada sozinho. A gente traz todo mundo que tem uma tecnologia de reciclagem de lixo, um biodigestor, uma maneira, um modelo de saúde. Nós desenvolvemos um modelo de saúde lá, um barco hospital, que roda as comunidades a um custo bem mais baixo, com uma eficiência enorme, que se tornou política pública, né? Então, hoje em dia, tem mais de 60 barcos hospitais, isso é com a prefeitura, é com o poder público, então a gente trabalha junto com o poder público, né? No sentido de desenvolver uma tecnologia de baixo custo, alto impacto, que possa aperfeiçoar as políticas públicas. A gente não mexe com partido, não mexe com religião, embora cada um na ONG tenha a sua coisa, mas a gente trabalha com o poder público para tentar aperfeiçoar e trazer novas tecnologias. Assim está sendo com os sistemas de água, que nós temos com o sistema de água e energia solar, que é uma coisa inovadora e está funcionando muito bem, manutenção muito baixa, também está se tornando política pública. Doutor, o senhor estava falando do trabalho junto com a política pública, né? O senhor falou também do trabalho dos bombeiros. Os meninos que faziam parte da brigada, eles atuavam lado a lado dos bombeiros. E os militares têm, historicamente, a gente está falando dessas oposições aqui, mas historicamente eles têm uma grande atuação na Amazônia, inclusive eles fazem ações com o IBAMA, eles tiveram até projetos que tiveram, se eu não me engano, apoio do Fundo Amazônia. E eu queria, o que você pensa? O que o senhor pensa da atuação deles ali? E como é que é a relação das ONGs com os militares? Acho muito boa. Né? Os militares estão onde as populações são dispersas, isoladas, muito carentes, né? Eu acho que os militares, a maioria dos militares conhece bem as grandes ONGs, né? Porque as nossas grandes ONGs, que estamos lá com a cara tapa, a gente é muito conhecido, trabalha junto. E eu acredito nisso, sabe? Poder público, instituições, ONGs, tem ONGs que distribuem óculos, outra ONG faz a cirurgia, outro traz algum outro benefício. As universidades, tem o FOPA lá, que tem um trabalho maravilhoso. A gente junto, todos nós juntos, para fazer uma coisa maior do que cada um de nós. Isso eu acredito muito bem. Nessa jornada cirúrgica, o Exército estava lá apoiando bastante o ICMBio, as secretarias de saúde, o FOPA. Então, eu me emociono com isso, a gente trabalhar juntos, né? Não tem por que ter essa guerra, né? A Luciana pediu a palavra, nós temos 3 minutos, fica lançado o desafio, pergunta e resposta. Sempre, de vez em quando, a Amazônia volta para as manchetes mundiais e, assim, não tem nenhum governo brasileiro que aceite falar em internacionalização. Nos governos petistas isso já veio à tona e já foi rechaçado, agora voltou de novo e foi rechaçado novamente. Como o senhor vê essa discussão da internacionalização da Amazônia? Eu acho isso um dogma, né? Todo mundo tem medo de... A Amazônia está ameaçada, a soberania da Amazônia está ameaçada. Eu gostaria de saber por quem, porque é uma coisa grave, né? O brasileiro tem que se unir com isso. Então, eu acho que as ONGs internacionais, né? Eu nunca vi ONG fazendo garimpo, nunca vi ONG explorando madeira ilegal, nunca vi ONG fazendo atividades econômicas ilegais, né? As ONGs internacionais, elas estão apoiando as comunidades a se desenvolverem, elas têm um papel fundamental. As ONGs internacionais, na verdade, são nacionais, porque os escritórios são brasileiros, compostos por brasileiros, né? E elas estão ajudando a monitorar as leis brasileiras. Então, na verdade, elas querem que as leis nacionais sejam cumpridas, né? E eu acho isso que tem que deixar bem claro, né? Elas estão trabalhando pela legalidade, ajudando o Brasil a ser legal, né? Nesse sentido. Acho que o Brasil tem uma enorme responsabilidade sobre a Amazônia, acho que a soberania nacional é importante. E acho que a Amazônia ela não tem que ser internacionalizada, tem que ser nacionalizada. Porque o brasileiro de São Paulo, o brasileiro do Sul, não conhece a Amazônia, acha que aquilo é um problema, não sabe o que acontece lá e deveria respeitar, deveria conhecer, respeitar aquelas populações, respeitar aquelas comunidades, respeitar o povo, ajudar ao governo valorizar, fazer políticas chegarem lá, benefícios chegarem lá, incluir aquela população, que são maravilhosos brasileiros, e eles estão excluídos, lutando sozinhos para defender o território, para defender a Amazônia, para todos nós. Eles são os verdadeiros guardiões da floresta, eles merecem todo o apoio, todo o respeito. Então, a gente fala que a gente não quer internacionalizar a Amazônia, a gente quer nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Porque eles têm a sabedoria e o futuro do planeta é indígena. Ficou aqui registrado, então. E aí a gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo, nosso último bloco de entrevista com o doutor Eugênio. A gente está falando de Amazônia, a gente está falando de ONG, a gente está falando de cabo de guerra, para ficar aqui numa expressão usada pelo nosso entrevistado. É um segundinho só, fica com a gente.
Estamos de volta com Roda Viva. Aqui no centro, o doutor Eugênio, fundador da ONG Saúde e Alegria, Marcelo Tais. A palavra é toda sua. Ô, Daniela, eu percebo que a nossa dificuldade toda aqui é que falar da Amazônia é muito difícil. Nós temos que reconhecer isso. É muito difícil expressar o significado da Amazônia. E eu comecei a fazer umas continhas, eu comecei a ir para a Amazônia nos anos 70. Eu era militar, eu fiz o colégio na aeronáutica, na EPICAR. Então, faz tempo que eu vou para a Amazônia, né? Depois, fazer documentário, né? Serra Pelada, Tucuruí, Xingu. E depois, nos 90, que eu conheci o Saúde e Alegria. E aí que eu entrei lá para o fundão mesmo do Arapiuns, que, aliás, é o meu rio preferido mesmo, até hoje de lá, e lá dentro do Arapiuns, com o pessoal do Mocorongo, do Sistema Mocorongo de Comunicação, a gente fazia uma pergunta para eles. Como é a Amazônia? E, para meu espanto, as pessoas que moravam lá respondiam uma cor. A Amazônia é branca. A Amazônia é vermelha. E aí que eu entendi menos ainda. E depois de algum tempo eu percebi que eles estavam se referindo às águas. Eles se referiam à Amazônia com a cor da água que eles identificam aquele lugar. Enfim, eu descobri o tamanho da minha ignorância, basicamente, nesse momento. Então, o que eu quero tentar extrair deste moço que está aqui na minha frente... Obrigado é o seguinte, pelo moço. Como cuidar de um lugar que a gente não conhece? Isso é que eu acho que é muito difícil no país. Eu acho Como que a gente vai cuidar da Amazônia sem conhecer a Amazônia? Eu acho que você pegou num ponto bacana, viu? Porque a Amazônia é 60% do Brasil, né? Do território nacional, a Amazônia é legal, né? E é um lugar realmente que as pessoas não conhecem, como eu falei, o Brasil não assume a Amazônia. Então, a gente tem sim que conhecer. Eu acho que as pessoas vão muito mais para Paris, para Nova York, para Miami, do que para a Amazônia. Como conhecer a Amazônia? Então, as pessoas têm que ir para a Amazônia. Não precisa ter medo de mosquito, nem de doença, nem de flechada, porque isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, as pessoas vão lá querendo ver bicho, e quando elas conhecem as comunidades, elas se impressionam, esquecem que tem de ver bicho, porque é tão lindo, é um povo tão bonito, generoso, alegre, cheio, te recebe bem. Muito sábio, né? Muito sábio. É isso que eu falava, a sabedoria que essas populações têm, de viver em harmonia com a natureza, eles conhecem o clima, eles sabem onde que vem o vento, onde que tem peixe. Eu acho que esse é um conhecimento que o planeta vai precisar. Conte o que é a copaíba, por exemplo, que é um remédio que eu descobri depois desses 20 anos. E descobri como está caro o copaíba, né? Eu vi Agora o óleo virou uma iguaria, digamos. Então, vou te explicar uma coisa. Essa é uma das grandes oportunidades da Amazônia. Você tem a copaíba, você tem várias essências que podem se tornar essências cosméticos, aromáticos, entendeu? Sofisticadas. Sofisticadíssimas, de alto valor de mercado, com uma demanda enorme, todo mundo quer comprar. É impressionante os preços mas você não pode simplesmente extrair. Então, você tem que pegar, você tem que quebrar a dormência, tem todo um processo de tecnologia para que ele se torne com alcalinidade, uma maneira que possa ser aproveitado para cosméticos. A copaíba serve para quê, doutor? Marcelo Tais, Ele é eu estou te adorando muito, mas eu preciso passar a palavra para a Luciana. Mas, enfim, se a gente apoia a população ao extrair a copaíba de uma maneira correta, ou então andiroba, ou então outras essências, elas vão agregar valor e vão vender a um preço enorme para as empresas de cosméticos. Corre, Luciana, por favor. Isso é um apoio que a gente precisa. Essa voz das comunidades que o senhor se referiu e que a gente está falando aqui, eu queria saber como que, assim, a Amazônia é um tema mundial, né? Então, você tinha presidentes europeus falando, você tinha piloto de Fórmula 1 falando, você tinha artista de Hollywood pedindo orações para que o fogo da Amazônia se extinguisse. Como que as comunidades enxergam? Elas têm noção dessa exposição mundial? Como elas recebem isso? E qual que é o impacto que tem na vida delas? Não só delas, como até dos políticos locais. Essa mobilização gera algum resultado? Tem muitos tipos de comunidades, né? As comunidades indígenas e as lideranças estão sendo muito importantes, né? Eles estão representando a Amazônia. Não é eu que tenho que falar pela Amazônia, quem tem que falar são os líderes. As lideranças indígenas sabem muito bem o que querem, sabem defender. Você vê as declarações do Raoni, são muito sábias, né?
E eu acho que eles são muito importantes no sentido de valorizar a Amazônia e dizer realmente quem a Amazônia é. Então, a voz da Amazônia tem que ser feita por eles. Os jovens indígenas, né? Tem movimentos hoje em dia muito legais, até lá mesmo em Santarém, em outros lugares, estão se articulando. Então, eu acho importante que as pessoas conheçam a Amazônia pelos amazônidas, né? Doutor, o senhor falou uma vez numa entrevista que o objetivo de vocês não era fazer caridade, fazer as pessoas se engajarem e, eventualmente, vocês se tornarem desnecessários, né? Graças a Deus. Agora que o senhor está falando da voz das comunidades, teve algum momento que vocês já tiveram sucesso nisso, alguma comunidade que vocês falaram, agora sim, vamos parar porque eles não precisam mais da gente, agora eles estão por eles mesmos? Tem várias. Teve uma lá que eu falei, não, porque é uma comunidade que se mobilizou muito, né? A gente não faz assistência, a gente vai e trabalha com quem quer trabalhar, né? E aí aquilo gera um exemplo de resultado de sucesso e dali vai se espalhando. Então, a gente, sempre a contrapartida da comunidade, se a gente vai botar um poço, eles cavam o poço, a gente traz o cano, eles fazem o encanamento, e é sempre juntos e a partir do momento que eles assumem aquilo, eles têm que tocar por conta própria, né? E isso, assim, várias tecnologias. Então, tem comunidades que pegam todas, querem tudo, né? Tem uma delas lá, Suracá, inclusive, mais outras por lá, que são super mobilizados, organizados. Eu falei, vocês já estão de alta, pode desmamar. Desmama, por favor, já estão de alta. Ah, não, mas eles inventam outra coisa. Não, agora a gente quer biodigestor. E nunca para. Esse é qual Suruacá? Meu Deus do céu, gente, me ajuda, Marcelo. Já que o senhor falou em alta, Calma, vou dar a idade, Ricardo, vai dar tempo, a gente tem 7 minutinhos. Tá, Eugênio, você falou que você brincou que mexeram com a ONG errada. Você faz parte de uma série de redes internacionais de empreendedores socioambientais, a Rede Folha, a Rede Schwab, a Choca. Você esteve no Símbolo da Amazônia, você é uma pessoa que premiada internacionalmente. Como que isso, né, essa coisa fez da Amazônia pop, fez esse caso ser mais pop, porque pegou o Saúde e Alegria. Como é que você viu esse apoio? Como é que você espera usar essa força que você tem internacionalmente para fazer com que esse caso não termine da forma que poderia ter terminado, né? Poderia ter sido uma... Olha, eu fiquei muito emocionado com o apoio todo que a gente recebeu de todas as redes, né? Empreendedores, ONGs, não ONGs, empresas, Anistia Internacional, aquela de fundações, o GIF, que, pô, 80% do PIB nacional está lá, as empresas apoiaram imediatamente. Quer dizer, foi um negócio muito legal, né? Eu espero que a gente tenha sido um exemplo último, né? Eu não desejo isso para ninguém, não desejo para a gente, né? O que aconteceu, também não tenho vantagem nenhuma nisso, como eu falei, não vejo vantagem nenhuma, mas aconteceu e a gente tem que utilizar isso da melhor maneira possível, né? Espero que eles façam as devassas nas contas nossas, lá não vai achar nada, está tudo liso lá, né? Até onde eu sei, não tem nada. Vocês estão paralisados hoje? Não estamos. Eu falo assim, mexeram com a ONG errada porque a gente é tudo limpinho, tudo certinho, né? Ou seja, com a ONG certa, né? E nós não estamos paralisados, estamos tentando continuar as atividades, mas se os caras não devolverem o documento, se tiver tudo organizado, a gente vai ter dificuldades em prestar contas, né? Pela primeira vez em 32 anos, nós vamos ter a nossa prestação de contas prejudicada justamente por quem devia fiscalizar, né? Ricardo Zorzeto. O senhor disse que foi para a Amazônia, foi, se não me engano, em 83, no começo dos anos 80, para trabalhar com saúde. O que mudou na saúde dessa população com que o senhor trabalha de lá para cá? Você continua enfrentando os mesmos problemas, mudaram? Olha, como é que a saúde é a maior emergência crônica da Amazônia para todas as populações. São isoladas, eles morrem porque não tem como ir para a cidade, né? Aquelas doenças simples vão se complicando, quando ele chega na cidade não consegue consultas, demora. São doenças infectocontagiosas, São imagino. doenças muito simples, diarreia porque toma água sem tratar e a água não tem saneamento. Nas cidades da Amazônia, quase nenhuma tem saneamento. O esgoto vai direto... Nem água tratada, quase. É um índice, um dos mais baixos água do país. tratada. Então, o cara vai lá e bebe água e morre de diarreia. Tem épocas que dá surto de diarreia, que quando começa a chover, que a água sobe, e todas aquelas coisas vêm para a tona, que morrem 3, 4 crianças, né, por dia no mesmo surto. Então, a gente chegou lá e enfrentamos imediatamente isso. Nosso negócio é o seguinte, diarreia, água. A gente tratava, inclusive, desnutrição com aqueles, hoje em dia conhecido como punks, né, mas eram alimentos nutritivos, a gente já usava isso. Tinha uma ONG lá, Seara, que desenvolvia isso, a gente aplicava. Então, a gente foi trabalhando com coisas muito práticas e foi conseguindo resultados. Colocamos sanitários a 100%,
distribuição de filtros, vacina também, a gente fazia vacina no Dia da Criança, né? Sempre com o poder público ajudando, né? E em parcerias. E aí foi recuperando. Então, na medida que a saúde foi recuperando, eles passaram a ter outras prioridades. Então, passaram a se lidar com a alimentação, fazer horta, a poder estudar. Ninguém consegue, numa reunião, estudar na escola doente ou com dor de dente, né? Então, realmente, na hora que você quebra a emergência da saúde, eles têm condições de se desenvolver, a mão de obra fica... Até a comunidade para de brigar. Você fala, quando acabou o verme, nós paramos de brigar. Nós não sei por quê, mas deve ter alguma explicação. Nós temos ainda 4 minutos, eu vou fazer uma perguntinha de sim ou não, e aí depois, amigos, vocês se resolvam aí. Há um pedido do Ministério Público Federal para que a investigação saia da Justiça do Estado e vá para a Justiça Federal. Essa investigação que levou à prisão dos brigadistas. A minha pergunta é, o senhor é a favor da migração deste caso para a Justiça Federal? Deixo isso para os meus advogados, porque eu não sei, eu não tenho capacidade nem competência para responder isso. Saiu pela tangente. Vai, gente. Eugênio, essa situação que nós estamos vivendo, ela tem algum lado positivo? Eu te pergunto o seguinte, que você está lá, já passou vários governos na sua frente. O Bolsonaro é um cara que talvez escancarou, né, quem estava calado, Isso. madeireiro ilegal, garimpeiro, ele, né, Isso. se sentiu à vontade. Eu sofro desse mal do otimismo em relação ao Brasil. Tem alguma coisa positiva, assim, escancarou alguma coisa que daqui para frente a gente... O presidente, ele conseguiu fazer uma coisa que todos querem há muito tempo, que é colocar a Amazônia em evidência internacional, né? Ele internacionalizou a Amazônia em 2 dias, né? Vamos dizer assim. Então, e também teve outro aspecto, né? Que todo ano tem fogo lá, o céu fica esfumaçado, né? E este ano, não sei se foi Deus, alguém assoprou o fogo para São Paulo. Então, aí bateu em São Paulo. E as pessoas perceberam, então, uma coisa muito complicada, né? Que a gente vive no mesmo planeta. É difícil, né? E que o que queima a Amazônia, você mata São Paulo, né? A agricultura... A Amazônia é regulador do clima mundial. Ela não é o pulmão do mundo, ela é o regulador, o umidificador, né? As árvores produzem umidade. Essa umidade, o vento traz, bate nos Andes, volta, vem chover em São Paulo. Né? Se você olhar, tudo aqui é deserto, nesse Kalahari, nesse paralelo, e aqui tem a Mata Atlântica. Então... Quer dizer, a Amazônia ela é importantíssima para o planeta todo e a gente está cuidando dela, ou não cuidando, ou descuidando, e as pessoas ficam preocupadas, né? E com essa questão do fogo, todo ano tem, mas esse agora bateu em São Paulo. O pessoal sentiu o cheiro da fumaça em São Paulo, né? O que a gente sente lá. Então, a coisa veio à tona e a reação do presidente poderia ter sido um pouco mais cautelosa, né? Mas, de qualquer maneira... medidas aconteceram, né? Então, eu sou otimista. Acho que o governo deveria conhecer melhor a Amazônia, deveria escutar todos os lados, deveria ir lá ver o que acontece, ver todas as opções que tem de desenvolvimento, que não precisa ser só daquela maneira tradicional. Vamos apoiar, sim, o agronegócio, mas desde que ele seja sustentável, se controle também, não precisa invadir nem ser legal. Vamos apoiar as pequenas comunidades para elas se desenvolverem. Nós somos uma ONG a favor do desenvolvimento, mas dentro da sustentabilidade, de uma maneira moderna, competitiva, que preserve a Amazônia, que valorize as comunidades, que respeite a cultura, que preserve o território e mais, que recupere as áreas degradadas. Eu queria ver não desmatamento zero, eu queria ver desmatamento negativo. Perfeito, a gente ainda tem 1 minutinho e meio. Alguém quer deixar uma última provocação ao Eugênio? Para onde vai o Barco Saúde e Alegria? O Barco Saúde e Alegria vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer, que é saúde e alegria. E você quer saber a minha ideologia? A minha ideologia são palavras muito óbvias que ninguém junta. Uma é saúde e alegria. A gente nunca vê no Natal o pessoal, saúde e alegria, né? É tão óbvio que ninguém junta. E a outra é o lema de São Francisco, que é paz e bem. Então, a minha ideologia, o que eu desejo a todo mundo é saúde, alegria, paz e bem para todo mundo. Aí, nós estamos chegando ao finalzinho desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muitíssimo a participação dos meus colegas, Letícia Mori, da Luciana Garbim, da Eliane Trindade, do Marcelo Grande, Marcelo Tais. Muitíssimo obrigada pela ajuda aqui na mediação, do Ricardo Zorzeto e do nosso cartunista Paulo Caruso. Jura? Gente, desculpa você que está me assistindo aí em casa, mas eu tenho Deus aqui no ouvido.
E eu acabei de ser informada que o Roda Viva ganhou o prêmio APCA. Ei. Melhor programa jornalístico. É uma honra estar sentada aqui à frente desse programa numa hora em que ele voltou a brilhar. Muitíssimo obrigado aos jurados do prêmio. Muitíssimo obrigado a todo o pessoal da minha técnica, ao Paulo Caruso, à direção, enfim. E tudo bem, agora eu preciso encerrar o programa. Vou dar uma respirada. Agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora e que fez do Roda Viva, fez possível para o Roda Viva receber esse prêmio. Doutor Eugênio, muitíssimo obrigada pela presença aqui no programa hoje. Eu desejo dias de paz e alegria para o senhor em Alter do Chão. E não esquece, na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui no Roda Viva. Eu espero por você. Até lá. Obrigado.